Pai do Senhor, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor nessa terça-feira abençoada. Que Deus possa te abençoar nesta terça e que a palavra do Senhor alcance a tua vida mais uma vez. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não repara não que eu estou hoje com a garganta bem infeccionada, rosto meio inchado, mas nada nos impede de nós meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre a carta aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E semana passada nós falamos sobre a introdução, no primeiro capítulo, porque é uma das cartas mais poderosas para o crente. Muitas cartas Paulo está organizando, o culto, organizando a igreja de Cristo. Há cartas que Paulo está falando sobre a volta de Cristo, como a carta de Tessalonicenses. Mas a carta aos Efésios, se nós formos resumirmos em uma frase, a carta aos Efésios é o resultado de Cristo no homem. Paulo está falando o resultado de Cristo na vida do homem. Nós vimos que o primeiro capítulo foi a introdução. Paulo começou a nos conscientizar o que Cristo faz em nós, a consciência do que somos em Cristo e não do que vamos ser. Quando Cristo entra na nossa vida, quando Jesus faz uma obra na vida de alguém, nós nos tornamos tudo aquilo que Paulo cita no primeiro capítulo, como nós falamos. Nós somos abençoados com todas as bênçãos, nós somos eleitos, escolhidos, nós somos abundantes, nós somos, e nós nos tornamos uma outra criatura, que agora somos filhos. E somos selados pelo Espírito Santo, Paulo nos traz a consciência do que somos em Cristo. E que o Espírito Santo tenha liberdade de mudar a sua consciência, não daquilo que você quer ser um dia, mas daquilo que você pode ser agora em Cristo. Você pode ser uma nova criatura, você pode ser alguém que já vive o céu, E nós vamos falar um pouco sobre isso no capítulo 2 hoje, tá, irmãos? No capítulo 2 nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? E você tem a sua Bíblia aí, convido você a meditar junto conosco, tá? Efésios capítulo 2, vamos ler o primeiro versículo assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse início aqui é poderoso, irmãos. Permita que o Espírito Santo fale com você através dessa palavra, desse estudo. Capítulo 1, Paulo está dizendo quem nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos para louvor da sua glória. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos filhos da adoção. Nós vimos tudo isso no capítulo 1. Ele está dizendo: ei, igreja, ei, povo, vocês estão em Cristo, então agora vocês são isso tudo que Cristo proporcionou a vocês. Só que aqui no capítulo 2, é como se Paulo estivesse falando por que nós somos isso. Se você se alegra em tudo que a palavra de Deus diz que você é em Cristo, em nenhum momento você vai se entristecer com o que o mundo diz que você é. Se você tem a plena consciência de quem você é em Cristo, desde o dia que você conheceu a Jesus como seu Salvador, o mundo não tem poder mais de tirar isso de você. O próprio Paulo escreve em uma carta dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a angústia, nem as tribulações, nem a nudez, nada, nada, nada pode nos separar. O que Deus nos deu é inviolável. Ninguém pode, a não ser nós mesmos, podemos rejeitar tudo aquilo que foi nos oferecido como um presente. Então o capítulo 1 fala tudo que nós somos. E aí, quando nós temos a consciência daquilo que somos, nós nos movemos pelo que somos. Falamos aqui, né? Nós servimos ao Senhor agora porque somos dele. Nós não servimos ao Senhor mediante as nossas necessidades. Quem faz de acordo com as suas necessidades é o mendigo. Quem faz de acordo com as necessidades, como eu disse, é uma própria formiga que vai atrás do açúcar. Não, nós nos movemos em obediência a ele. Servimos a ele porque agora nós somos dele, né? Nós servimos porque nós somos. Nós não servimos para ser algo. Não, eu vou servir para ser um pregador, para ser alguém na casa de Deus, não. Se eu sirvo é porque eu já sou filho de Deus. E eu não tenho só os privilégios que foram nos apresentados na palavra de Deus. Agora nós temos também direitos e deveres como herança, como filhos que herdaram, né, o reino. Só que vai ficando mais lindo a história, a explicação de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai ficando mais lindo porque ele explica o porquê nós temos isso tudo. Por que nós temos isso tudo? E ele diz assim: e ele nos vivificou estando nós mortos em ofensa e pecado. Já no versículo 1, capítulo 2, ele já vai falando o porquê. Deus não esperou você melhorar. Deus não esperou você dar um jeito, você se tornar uma boa pessoa, você se tornar alguém melhor para ele te escolher. A Bíblia diz que ele nos escolheu ainda quando nós éramos os piores. Olha que coisa linda.
e que em outro tempo, versículo 2, andaste segundo o curso deste mundo. E olha só, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele te escolheu não porque você se tornou uma boa pessoa. Você se tornou uma boa pessoa porque ele te escolheu ainda morto. Eu e você mortos. Eu e você ainda cumprindo os desejos da nossa carne. Eu e você ainda sendo filhos da obediência. Eu e você ainda sendo filhos da ira. Eu e você ainda sendo miseráveis, alcançamos a misericórdia. Irmão, se isso não te alegrasse, se você não olhar para esse Jesus e falar, meu Deus, que mérito eu tenho do Senhor me amar. Aqui Paulo diz, nenhum. Tanto que é o texto que nós conhecemos muito, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos. Porque pela graça é um favor que vocês nem fizeram nada para ter. Pela graça vocês são salvos. E é por meio da fé. Isso não veio de vós, isso é dom de Deus, ou seja, Deus depositou em você a fé para que você possa crer no amor que Ele te amou, ainda vocês sendo a pior raça do mundo. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele pega nós mortos com más obras, sem merecer, sem mérito algum, nenhum, irmão, nenhum, mérito algum. Nos salva pela graça. E agora nós somos criados em Cristo para boas obras. A salvação, ela é maravilhosa porque nós não merecíamos nada. Só que a salvação, irmãos, ela não é uma salvação pacífica. Que salvação pacífica? Pronto, eu estou salvo e que bom. Cheguei onde eu queria. Estou salvo. Vamos fazer alguma coisa? Não, eu estou salvo. Vamos nos levantar e nos posicionar? Não, para quê, gente? Eu já estou salvo. Não. Paulo deixa claro, ó, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, aquele que veio nos salvar, para quê? Para sentarmos e ficarmos sou salvo? Não. Para as boas obras. A salvação gera em nós ações de obras. Levante-se e faça algo para o reino, aquilo que ele te chamou. Não, mas eu já sou salvo, o que eu precisava eu já ganhei. Não, mas todo salvo, aquele que foi nascido em Cristo de novo, aquele que foi feitura de novo de Cristo, ele só foi salvo porque ele precisa agora fazer boas obras. A quais Deus preparou para que andássemos nela, nas boas obras. Qual obra você tem feito? Se hoje você estivesse diante do trono de Deus e apresentasse as suas obras, porque a Bíblia diz que naquele grande dia vai se abrir o livro da vida e o livro das obras. Quais são as obras, essas boas obras de Cristo, que você tem para apresentar? Para quantas pessoas você pregou o evangelho? Para quantas pessoas você impôs as mãos e orou? Para quantas pessoas você amou? Para quantas pessoas você estendeu a mão? Ou você é aquela pessoa que só está esperando alguém estender a mão para você? Então você ainda precisa nascer de novo. Você ainda precisa conhecer essa salvação pela graça. Amém, irmãos? Ele nos vivificou. Ele nos escolheu mortos. Nós temos o costume das nossas escolhas, de estar perto de pessoas que vai nos fazer bem.
O nosso ciclo, quando a gente vê que alguém está nos fazendo mal, a gente se afasta. Quando alguém fala algo que nos machuca, nós nos afastamos, nós nos fechamos. Jesus foi totalmente o contrário de nós. Ele nos viu maus, ele nos viu mortos, ele nos viu andando segundo a nossa vontade, os nossos desejos, e ele nos escolheu. Ele escolheu os piores para torná-los melhores. Quando nós estamos escolhendo só os melhores, nós não temos em nós o poder da transformação. Quando você quer se aproximar de pessoas doentes espiritualmente, quando você tem um desejo de começar a se aproximar de gente que precisa, foi plantado em você o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que tem um poder de transformar. Mas aquela pessoa é tão problemática, pastor, aquela pessoa é tão difícil. Você também era e Jesus escolheu se aproximar de você. Nós éramos mortos e ele escolheu se aproximar de nós. Vamos continuar, irmãos? Portanto, lembrai, versículo 11. Hoje eu não vou colocar o texto na tela, não, tá, irmãos? Porque demora muito e às vezes a gente fica preocupado do texto, do estudo não chegar a tempo para você. Mas acompanhe aí na Bíblia conosco. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pelas mãos do homem. A circuncisão era uma aliança judaica, né, irmãos? Quem era circuncidado tinha uma aliança. Quem era incircuncidado não tinha essa aliança. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Aleluia. O qual de ambos os povos fez um, derribando as paredes da separação que estava no meio. Havia uma separação, né? Judeu e gentios. Todos aqueles que não eram judeus são gentios. E a Bíblia diz que os judeus circuncidavam, era uma aliança que ao nascer a criança tinha que circuncidar ali, representando a aliança com Deus. Só que agora a circuncisão, a aliança não é mais na pele, na carne, era uma marca no corpo. Hoje a nossa aliança é Cristo. Hoje o nosso compromisso é Cristo. Hoje a nossa fidelidade deve ser a Cristo. Por quê? Porque, irmãos, como estão tentando banalizar o Evangelho. Essa carta aos Efésios mostra que Jesus foi tão bondoso por você, foi tão amoroso com você. Jesus te entregou o melhor. Jesus te entregou uma salvação, uma vida eterna. Jesus fez o melhor para você. É hora de você fazer o melhor por Ele. E qual é o melhor? As boas obras, para que andemos nessas boas obras dele. E a Bíblia diz, porque Ele é a nossa paz. Irmãos, como nós temos visto as pessoas desesperadas em busca de paz, em busca de alívio, em busca de descanso. E aí troca de emprego, aqui tá melhor, e aí troca de relacionamento, e aí troca de igreja, e aí troca de cidade,
E aí troca de tudo, troca a forma de se vestir, a forma de se falar, que eu vou me sentir melhor. Troca o ciclo de amizade, troca tanta coisa. E quanto mais a gente troca porque a gente já está machucado, a gente já está decepcionado, a gente muda o ciclo porque o ciclo anterior nos machucou. E a gente está nessa correria, tentando. E Paulo diz, ei, você não precisa buscar paz em lugar nenhum, porque Ele é a nossa paz. Não interessa onde você esteja, não interessa o que você esteja fazendo. Perdão, irmãos. Ele é a nossa paz. Se você não ainda encontrou a paz em Cristo, busque até encontrar, porque só nele há paz. Só nele há paz. O mundo está ficando louco, doente, desesperado, porque não tem encontrado paz em lugar nenhum. As pessoas têm feito barbaridade, tirado a sua própria vida, se flagelando, se mutilando. E não só na forma direta de se cortar, de se matar, não, colocando remédios, drogas na sua vida, acabando com a sua saúde para ver se acha um alívio. Leia a carta aos Efésios e vê o que Deus fez por você. Você ainda estando morto, você ainda sendo o pior dos homens, Ele te escolheu, te lavou, te perdoou e te deu paz. Mas eu não tenho vivido essa paz, pastor. Eu não tenho encontrado essa paz. É tribulação atrás de tribulação. Lê o capítulo 1, capítulo 2. Vê o que ele fez na sua vida e pede o Espírito Santo para que isso que está escrito nesse livro não seja apenas uma teoria, mas que o Espírito Santo coloque dentro de você a palavra e te limpe. Jesus diz aos seus discípulos, vocês estão limpos por meio da palavra. Ele é a nossa paz. Esse livro é poderoso porque Paulo está falando, gente, pelo amor de Deus, depois que vocês conhecem Cristo, é impossível vocês serem as mesmas pessoas de antes. Paulo está falando, antes, no outro tempo, vocês andavam segundo o curso deste mundo, hoje não mais. Outro tempo vocês eram filhos da obediência, hoje vocês não podem ser, porque Deus investiu tudo para que você fosse uma outra pessoa. Deus investiu tudo para que vocês saíssem da mira da ira de Deus e colocasse vocês na mira da graça, do favor, das bênçãos. Capítulo 1 diz, vocês são abençoados com todas as bênçãos espirituais. Tudo que é de bom no céu, Ele nos tirou da ira e nos colocou no local da bênção. Quando você entender isso, você vai ter paz. Quando você entender, você vai ter paz. Assim, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Vocês não são peixe fora d'água, mas não. Vocês não são pessoas que não têm rumo, mas não, forasteiros sem rumo, mas vocês mais concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, isso não te traz paz, não? Isso não te traz paz, não? Oh, Deus. Abre o coração, abre o entendimento da nossa geração, para que possa entender isso. Agora ele vai falar no versículo 20, nós estamos folheando o capítulo 2 de Efésios.
edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Não aceite menos que isso. Não aceite ser morada de demônios. Aceite ser morada do Espírito Santo. Não aceite menos do que cidadão do céu. Essa carta dos Efésios é poderosa, porque Paulo está trazendo consciência de salvo. Paulo está trazendo para nós, salvo pensa como salvo, filho pensa como filho. Quem vive na graça pensa na atmosfera da graça. Pare de pensar derrota, pare de pensar morte, pare de pensar que a vitória não vai vir, você é filho da graça. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ministrar, trazer consciência. Eu estou tentando trazer para você um máximo dos textos para que você continue entrando na conscientização de quem você é em Jesus. E aí Paulo vem falar no capítulo 3, vamos para o capítulo 3, sobre o ministério. Olha só, o capítulo 3, vou ler um pouco para os irmãos. Por esta causa, que causa? Anunciar àqueles que Jesus alcançou quem eles são. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Os líderes, os apóstolos, os ministros sofrem para anunciar a você que você está livre, que você está liberto, que você anda de moleta, mas Deus já te deu condição de andar, que você está deitado, mas Deus já te deu condição de se levantar, de que você diz não consigo, mas Deus já te deu condição de vencer. E nós, ministros, estamos aqui para dizer, ei, Cristo já te fez vencedor. Cristo já te perdoou. Enquanto o diabo 24 horas está usando seus ministros diabólicos para dizer, desiste, você não consegue, você não pode, você é um fracassado, sua família não vai à frente, você é um zero à esquerda, você sempre cai, você é um pecador. Nós, ministros do Evangelho, sofremos as prisões de Cristo, as dores do ministério, para anunciar a você de que você já está livre em nome de Jesus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E aqui, irmãos, é poderoso para os nossos dias, porque o versículo 4, capítulo 3, versículo 4 diz assim, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e os profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo
vem falar sobre ministério. E hoje nós temos visto, né? Não, porque o meu ministério é isso, porque o meu ministério é aquilo. Paulo diz que nem ele tem ministério. Paulo diz que foi revelado a ele o ministério de Cristo. Aí Paulo vai dizer que Deus deu um para apóstolos, no mesmo livro. Vai falar, entrar um pouco sobre ministério. Nós já até estudamos na igreja isso, o ministério de evangelista, o ministério de apóstolo, o ministério de pastor, de mestre. E aí ele vai falar que esses ministérios não são nossos. Esses ministérios são a revelação da missão de Cristo. Cristo realizou uma missão e a continuidade dessa missão foi espalhada para a igreja. Então eu não tenho ministério. Eu sirvo a Deus, eu trabalho para Deus mediante ao ministério de Cristo que foi revelado a mim. Porque eu tenho ministério. Meu ministério. Não, eu não sou nem doido de falar isso. E nós vemos nessa geração de falar, né? Porque eu abri o meu ministério, porque o meu ministério agora é isso, o meu ministério é aquilo. Não. Se você souber o que é ministro na Bíblia, muitos irão parar de falar o que é ministério. Sabe quem era o ministro? O ministro era o escravo, que ficava no porão do navio. E esse porão do navio, às vezes, faltava ar. Esse porão do navio, às vezes, faltava recursos humanos para se manter. Mas quem estava lá embaixo? Os ministros, o escravo, o pior dos escravos. Os piores escravos eram ministros. Por quê? Eles ficavam acorrentados no remo do navio. E eles que ficavam lá embaixo remando. E o navio andava por causa daqueles escravos lá embaixo. A mensagem do evangelho chega às nações por causa dos escravos de Cristo, servos de Cristo. E aí, quando esse escravo morria, tirava, porque muitas das vezes eles morriam, né, de tanto cansaço, desacorrentavam eles, colocavam o outro para remar. Esse é o ministro pior dos escravos. E hoje nós estamos batendo no peito falando, eu tenho um ministério, eu sou ministro. Aí os caras querem aplausos. Paulo diz que foi revelado a ele o ministério do escravo. Mas Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Tanto é que ele vai falar nessa mesma carta, irmãos, sobre... Deixa eu achar aqui novamente. Sobre a humildade, irmãos. Agora vocês vão ser humildes. Capítulo 4. Vamos para o capítulo 4, dar um pulo aqui rapidinho. Capítulo 4, versículo 1. Acompanha aí, irmão. Acompanha aí. A Bíblia diz que não é para dar pérolas para porco. Sabe quem é porco? Porco é aquele que só quer lama, só quer coisa ruim. Isso aqui é pérola, palavra de Deus. Estou oferecendo pérolas para os filhos de Deus. Acompanha aí, dê valor à palavra. O versículo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Digno com a vocação com que foste chamado. E que dignidade é essa? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Perdão mais uma vez, irmão. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, o ministério é de Cristo. Pelo qual, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o ministério é um dom ministerial dado de Deus aos homens. Paulo está dizendo, andeis digno conforme a vocação. Agora vamos um pouco mais fundo. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E esse suportar uns aos outros aqui, irmão, não é, nossa, eu suporto meu irmão, tem que suportar ele. Não, suportar aqui é dar suporte. A árvore dá suporte para que o fruto seja gerado. A árvore tira os nutrientes da terra, a água, os nutrientes, e dá suporte para que o fruto seja gerado e pessoas se alimentem. Isso é dar suporte. Eu dou suporte para que meu irmão exerça o ministério dele, dê fruto. Eu sou o suporte. Se meu irmão precisa frutificar, eu sou o suporte para ele. Se seu irmão precisa frutificar, você é o suporte dele. É por isso que quando alguém vai pregar, esteja lá, porque você é o suporte dele, ouvindo a mensagem que Deus está dando a ele. É por isso que nós precisamos estar juntos uns aos outros, porque nós precisamos amar uns aos outros. Já pensou você preparar uma mensagem e quando você chega não tem ninguém para ouvir essa mensagem? É porque alguém não está dando suporte para você. Ninguém está dando suporte para você. Agora, suportar uns aos outros é eu se alimentar do seu fruto. Porque quando eu me alimento do seu fruto, eu estou falando para você, pode continuar frutificando, porque você tem alguém para alimentar. Então, Paulo está dizendo sobre quem está em Cristo. A consciência de quem está em Cristo é a consciência de obras boas. Quem está em Cristo agora não é uma rede sentada, deitada, esperando Jesus voltar. Agora é hora das boas obras. Agora é hora das boas obras. Por quê? Porque quando eu não era nada, Ele me escolheu. Pela graça sois salvos. Quando eras morto, quando vocês eram os filhos da desobediência. Foi aí que Ele te escolheu. Tem pessoas que falam assim, não, pastor, quando eu melhorar um pouquinho eu trabalho para o Senhor. Quando eu melhorar um pouquinho eu batizo. Quando eu melhorar um pouquinho eu volto para a igreja. Não, Ele quer você do jeito que você está. Tá morto? Volta morto mesmo. Ele te ama sim, mas Ele quer te tornar alguém que dê fruto para o reino. Feche seus olhos. Nós estamos discorrendo o livro, a carta aos Efésios, para que a sua consciência mude. A sua consciência mude. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É novas obras. É novas atitudes. Porque você já é abençoado. Chega de um evangelho de migalhas. Você é filho do reino. Antes sim, você era filho da ira. Hoje não. Você é mais que vencedor. Senhor, alcance esta vida. Alcance este lar. Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações. Podemos entender que o Senhor é a nossa paz. Chega, Senhor, dessa pessoa correr atrás de paz em um outro lugar, em um outro recurso, porque só está cansando ainda mais. Ela possa descansar no Senhor e realizar aquilo que é a tua vontade, Senhor, para ela aqui nessa terra. Eu abençoo esta família, este lar, esta mãe, esse pai, esse filho, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos entender aquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E que há 2000 anos depois nós estamos aqui pedindo, Espírito Santo, nos torne, Senhor. Nos torne, nos transforme segundo a tua vontade. Porque em outro tempo atrás, nós éramos mortos segundo a nossa vontade. Mas queremos a cada dia fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Medite, leia a palavra. Ame a palavra de Deus com todas as suas forças. É tempo de se apegar
mais ao Senhor Jesus. Fique em paz. Estamos orando por você. Deus abençoe.